Fala galera, estamos começando mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou o Raí. Eu sou a Kiane. E antes de tudo, eu queria pedir a vocês que nos seguissem no Spotify, no YouTube e na Amazon Music. Bom, eu queria pedir ao nosso treinador Saulo que apresentasse o time dele, que é o time de handebol, campeão 4 vezes consecutivas da categoria Sub-17 dos Jogos Escolares. Apresente seu time aí, Saulo, para nós. Bom dia, Raí, bom dia, Kiane, bom dia a todos os telespectadores do Ana Noronha Podcast. O time de handebol da Ana Noronha 2025, Sub-17, é composto por 14 atletas, onde 2 são goleiros e 12 são atletas de linha. Temos os goleiros Luiz Henrique e o Pedro, aí temos o Juan, Raul, Alberto, José Felipe, Alejandro, Kelvin, Valci, Diego, Pedro, Railson, Ed Silvano e o Felipe. Esses são os atletas que compõem a equipe de handebol da Ana Noronha, que vão agora, dia 23, representar não só a escola, Raí, mas também o município de Parambu na fase macro-regional dos Jogos Escolares em Crateús. Grande responsabilidade, né, para vocês. Eu queria saber como funciona a rotina de treino de vocês, como funcionava. Se treinava de manhã, de tarde, quais os períodos? Queria que vocês falassem sobre isso. Bom dia a todos, primeiramente, né? A gente treinava de manhã e de tarde, 2 períodos, físico, defesas, ataque, coletivozinho, não podia faltar também, né? E é isso, estamos preparados e fortes para essa máquina. Isso aí. Os treinos, Raí, só complementando aqui o que o Alberto falou, os treinos, ele é muito importante para a equipe. Por quê? Porque você vai trabalhar no dia a dia o que você espera que a sua equipe possa realizar no dia do jogo, né? E dentro dos treinos a gente trabalhava físico, técnico, tático, para que a equipe fosse evoluindo a cada dia, melhorando não só o seu condicionamento físico, mas também as suas habilidades técnicas e táticas. Onde aprende no treino, a hora de errar ali. A gente chegava a repetir uma jogada 10, 15 vezes, a mesma jogada até dar certo, até conseguir fazer com precisão, para que no dia do jogo a gente possa realizar o que a gente treinou e colocar em prática. Isso aí. Eu queria saber qual era o papel do técnico na evolução do time. O papel do nosso time como técnico era muito importante para a nossa evolução, porque ele sabia quando a gente estava bem fisicamente, porque nós treinávamos físico quase todo dia. Aí perguntava se nós estávamos bem ou mal, senão nós não aguentava o ritmo dos treinos. Só uma observação que muitos de vocês talvez não sabem, mas o jogo de handebol, na categoria que a gente vai disputar, 15 a 17, ele tem uma partida, tem duração de 1 hora, são 2 tempos de 30 minutos aí. Então é um jogo que você precisa estar bem fisicamente. Então se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir suportar você jogar 2 ou até 3 partidas no mesmo dia. Então a gente criou um cronograma para que a gente dividir os treinos semanalmente, e o papel do técnico é isso, é observar qual é o jogador que está se desenvolvendo melhor, corrigir os erros que estão acontecendo e tentar aprontar o seu time mentalmente e fisicamente para chegar no mais alto nível na fase macro-regional. O técnico é a cabeça do time, né? É o que comanda tudo ali. Agora, uma pergunta que eu particularmente estava muito curioso para fazer para vocês é como vocês se prepararam mentalmente para aquele jogo de volta. Porque no primeiro jogo vocês perderam para a escola da EP, vocês perderam, mas tinha que ganhar o jogo de volta, que era obrigação para se classificar. Como vocês se prepararam mentalmente para aquilo? Cara, eu estava se preparando muito bem. Eu, como capitão do time, tive que manter a calma minha e a do time e tentar ir buscar o resultado no próximo jogo. É o que eu sempre falo para eles aí. O jogo a gente ganha aqui, ó, na cabeça, porque o seu cérebro, ele é quem comanda o seu corpo. Se o seu mental, se o seu psicológico não está bem, você não vai conseguir render, não vai conseguir realizar aquilo que você treinou. Então nós temos que trabalhar muito na cabeça dos nossos atletas, o psicológico deles, porque às vezes você levar um gol, 2 ou 3, não é sinônimo que você vai perder a partida. A gente começou perdendo primeiro jogo, 2 a 0, mas o time teve paciência, teve calma, respirou e aí buscou colocar em prática o que a gente tinha treinado e com calma, com tranquilidade fomos lá, viramos o jogo e graças a Deus conseguimos sair
campeões da etapa municipal. Aquele jogo ali foi muito emocionante. O Juan aí, que é o capitão, até machucou o joelho e vocês apoiando ele toda hora, para vocês verem como o coletivo de vocês era forte. E o psicólogo ajudou muito naquela hora. Foi uma situação, você falando agora da situação do Juan, o Juan, além de ser o capitão do time na fase municipal, ele mostrou-se um cara muito forte, tanto físico como mental, porque algumas pessoas, quando viram como ficou o joelho dele, porque a patela do joelho dele ela saiu todinha do lugar, ela veio todo para o lado direito, e aí você tentar manter a calma, você vendo seu joelho naquela situação, então a gente tentou primeiro acalmar ele, para depois tentar colocar a patela do joelho dele no lugar. Então ele se mostrou forte mentalmente para suportar a dor, para conseguir ver como ele estava e também fisicamente de suportar a dor, e logo depois de 5, 8 dias ele já estava voltando aos treinos, aos poucos, e graças a Deus está pronto para ajudar a nossa equipe na fase macro-regional. Eu realmente fiquei impressionado com o psicológico dele naquele jogo. Ele dando a vida ali jogando, não só ele, né, como o time todo. E vocês precisando do resultado, precisando. E a todo momento o jogo muito pegado, mas vocês, graças a Deus, conseguiram ganhar, né, ali. Verdade. Como é a sensação de defender o título de campeão? Que a gente já vem ganhando há 4 anos. Uma sensação boa. Desde o primeiro ano que eu entrei aqui na Escola Noronha, já fui chamado para a seleção de handebol. Fomos para a Macro, ano passado também. Ano passado a gente enfrentou a EP de novo, fomos campeões. Ano passado, posso dizer que foi um dos melhores jogos que eu joguei contra o handebol aqui. Foi uma partida, esse ano também foi um dos jogos melhores também. Contra a EP a gente começou perdendo, acalmamos o time, temos cabeça no lugar, buscamos, fizemos um gol, empatamos, viremos. A gente fez o resultado, né? Ganhamos, fomos pro segundo jogo. E foi isso, mas eu acho que não só para mim, mas para todo o nosso coletivo, a sensação muito boa, defender a Noronha com 4 anos invictos no handebol. E é isso. O Luiz falou, Raí, e só complementando aqui o que ele falou, a gente tenta não colocar pressão nos meninos, mas ao mesmo tempo a gente tenta colocar responsabilidade neles, que eles têm que entender que não é uma brincadeira, é uma diversão, mas com responsabilidade, porque a escola vinha de 3 títulos consecutivos no handebol, né? Então a gente não queria perder essa hegemonia, a gente não queria ficar na fase municipal, mas a gente tinha que jogar brincando, se divertindo, mas com responsabilidade. E agora a gente chega pela 4ª vez consecutiva na fase macro, agora com a responsabilidade de defender não só a escola, mas também representar e defender as cores da bandeira do nosso município de Parambu. Cara, até uma pergunta que eu queria fazer agora, que era qual a expectativa para o time de vocês para a fase macro-regional? Nossa expectativa é muito grande sim para a fase macro-regional. Esperamos que tenha um bom resultado, mas confiando em Deus, conseguiremos vencer sim, trazer o título para casa. Vocês têm que estar bem, né? Psicologicamente, fisicamente também, eu vejo que vocês estão treinando muito. E até queria perguntar também, como anda essa rotina de treinamentos depois da fase municipal e vocês se preparando agora para essa outra fase? Aí a gente não pode cravar que nós vamos ser campeões, porque eu falo sempre para os meninos, a gente vai fazer a nossa parte, mas será feita a vontade de Deus, vai ser da forma como Deus determinar, ou da forma como Ele já determinou no caso, né? A gente tem só que esperar, mas temos que fazer a nossa parte, e nós podemos perder os 3 jogos, como nós também podemos chegar lá e sermos campeões, mas sem demagogia, sem hipocrisia, sem querer ser melhor do que ninguém, mas nós estamos preparados para chegar lá e dar o nosso máximo. A gente treinou, eu tenho que ressaltar isso porque eu tenho alunos no meu time que moram no interior, moram longe, e a gente treinou feriado, a gente treinou dia de sábado, e eles vinham no feriado, nos dias de sábado, nos transportes dele, colocando combustível nos transportes dele, do bolso deles. Então você percebe um empenho, um compromisso, uma responsabilidade deles em querer treinar, em querer melhorar, em querer ser campeão, em querer trazer esse título,
e quem sabe chegar na tão sonhada fase estadual. Então eu acho que eles se mostraram capazes e estão se mostrando preparados para isso. Agora é colocar em prática, porque a gente passou aí mais de um mês treinando. Verdade. Até porque você está lidando com jovens de 15 a 17 anos, né? Que estão se preparando ali para se tornar futuros cidadãos. Então eles mostraram comprometimento e empenho, né? De vir treinar nos feriados, vir treinar dia a dia, assim, de noite, tinha dia que tinha treino. Então, eu até vejo vocês treinando, eu vejo que o time de vocês é bastante, o coletivo de vocês é bastante forte. E eu vejo que isso faz a diferença. Como fez aqui na fase municipal, o psicológico também. E o psicológico ganha jogo, né? Você muito bem sabe disso. Sem dúvida, aí eu gosto sempre de falar que nós não temos um time. Porque, na minha opinião, um time, qualquer pessoa pode montar um time. Nós temos uma equipe onde todo mundo tem o mesmo objetivo, onde todo mundo tem a mesma, se divergir em algumas opiniões, mas todo mundo chega no mesmo consenso. E além de sermos uma equipe, nós somos uma família. Os meninos aqui sabem que se qualquer um deles estiver passando por qualquer problema, seja em casa, seja na sala de aula, seja na escola, eles têm essa liberdade de chegar para a gente, se abrir, falar, conversar no nosso coletivo, nas nossas reuniões que a gente faz, nas nossas conversas. E nós sempre ajudamos uns aos outros a melhorar nessa parte psicológica e mental. Isso mostra, né, que o papel do treinador faz a diferença no time. Sem dúvida. Pergunta. Como é que os meninos conciliam estudos, treinos e competições? Essa questão aqui, ela é um pouco complexa, porque, como vocês sabem, a gente treina no horário de aula, né? Então, se eu tiro o Luiz Henrique do terceiro C da aula de português, ele vai perder o conteúdo, ele vai perder aquela aula. Mas aí eu sempre gosto de falar para eles: pessoal, vocês têm que melhorar tanto que vocês têm que ser os melhores alunos da sala, porque vocês vão perder a explicação, vão perder o conteúdo, vão deixar de fazer a tarefa naquele momento e vão ter que fazer ou em casa, na hora do intervalo, na hora do almoço, para poder recuperar o que eles perderam da aula. Então, assim, é muito importante ter esse pensamento de aluno e de atleta. Você não pode isolar, pensar só no atleta e esquecer o aluno, porque aí ele vai ser o melhor jogador e vai ser um mau aluno, vai ficar de recuperação, pode ficar até reprovado. E eu falo para eles que eles têm que ser exemplo de aluno em sala de aula e também exemplo de atleta em quadro. Como diz o professor que já passou por aqui, né? Primeiro vem o aluno, depois o atleta. Grande frase que eu aprendi com o professor Lano no primeiro ano. Sem dúvida, Raul. E não só você, mas acho que muitos aprenderam muito com o Lano, com outros professores também. E eu já ouvi a frase, como você também acabou de falar, e é o que eu tento falar para eles. Primeiro a gente pensa no rendimento dele dentro de sala de aula, depois a gente pensa no rendimento dele como atleta. Isso aí. Como é a rotina e treino? Tipo assim, a preparação de vocês para chegar no nível mais alto, fisicamente, psicologicamente. Se vocês assistem vídeo assim, se você como é o treinador, manda vídeo no grupo deles assim, grupo assim, para se preparar mentalmente, fisicamente, para aperfeiçoar mais e mais. Raí, ninguém é dono do conhecimento. Todos nós temos que estar estudando diariamente, temos que estar lendo, temos que estar buscando a nossa evolução. E o domingo ou segunda cedinho, eu já colocava no grupo do WhatsApp da gente, da nossa equipe, eu já colocava o cronograma da semana todinho. E aí sempre que tinha um jogo de handebol, eu colocava no grupo: pessoal, assista esse jogo, observem a marcação do time, como é que eles jogam defensivamente, observe como é que eles atacam, a movimentação. Eu pedia isso para eles. E também eu já colocava o domingo ou segunda de manhã as jogadas ensaiadas que a gente ia trabalhar durante a semana, para eles ir vendo, já ir tendo uma noção do que era que eles iam ter que fazer. E aí às vezes eu explicava, mandava um áudio no grupo, já mostrando: pessoal, vamos treinar isso, quero que vocês tentem fazer assim, dessa forma, porque aí eles já chegam na quadra
com algo em mente do que eles vão ter que executar para que a gente possa aprender o mais rápido possível a execução da jogada, ou do sistema de defesa, ou do sistema de ataque. Entendi. Como é a relação dos meninos fora de quadra? Isso influencia muito na quadra? Influencia. O Cícero, que é o meu colega de trabalho, e a gente trabalha junto. Só deixar aqui claro que hoje eu estou responsável pelo handebol, o Cícero está responsável pelo vôlei, mas não é o time do Saulo, nem é o time do Cícero, é o time da escola, onde eu contribuo com o vôlei e ele contribui com o handebol, e a gente se ajuda e a gente tenta dar o máximo e fazer o máximo da nossa escola. O Cícero sempre gosta de falar: pessoal, se vocês estão jogando juntos, vocês devem andar juntos. Na hora da merenda, vocês devem ir juntos, sentar juntos e ficar conversando sobre o jogo, sobre o treino, sobre o que a gente treinou, sobre o que a gente errou, para que essa conexão fora da quadra ela aconteça, para que dentro da quadra você tenha intimidade com todos, para que facilite o jogo. E eles se mostram, e eu percebo que eles são muito parceiros, tanto dentro como fora de quadra. Se a gente vê na rua, eles estão juntos, 2 ou 3, você vê depois mais 2 ou 3 juntos em outro local. Então, assim, essa amizade de fora é que vem para dentro, né? Cara, vou perguntar aqui, Anne, que essa relação fora das quadras influencia muito o time, assim, numa partida e tal. Porque mostra o forte coletivo, mostra o entrosamento do time, se eles estão realmente focados naquilo. Eu vejo eles almoçando tudo junto ali, e o cara mostra que eles estão comprometidos com aquilo e com aquela força de vontade, de estar ali todo mundo junto, falando de handebol a todo momento, e a gente dá para perceber isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer é: o que significa representar a nossa escola em uma competição tão importante? Não só a nossa escola, né, mas a cidade, Parambu, numa competição como essa. Aí, eu tenho 10 anos, eu até falei isso para eles ontem. Eu tenho 10 anos agora, em 2025, completa 10 anos que eu participo dos Jogos Escolares. Eu participei como diretor ao longo de muitos anos da Escola Municipal, participei como coordenador da delegação de Parambu, e hoje, pela primeira vez em 2025, eu vou participar como técnico de uma equipe, e a responsabilidade ela é imensa, responsabilidade grande, e até a minha esposa, que eu queria mandar aqui um abraço para ela, para minha esposa Gislaine, que vai assistir esse podcast, para as minhas filhas, para a Agatha, para a Soraya, e às vezes ela diz assim, ela diz brincando, eu sei que é de verdade, né? Ela diz assim: você vai ficar doido, porque eu chego em casa e aí eu vejo alguma coisa que os meninos fizeram de errado, e aí eu vou tentar assistir um vídeo no YouTube, na TV, eu fico no sofá assistindo, e aí ela diz assim: você vai ficar doido, você só fala em handebol, você só pensa em handebol. Mas é porque eu me coloco sob pressão, porque eu tenho que dar resultado. Por quê? Eu falo sempre para os meninos: se nós perder, a culpa é do treinador. Porque o treinador é ruim, porque o treinador não treinou, o treinador não sabe, o treinador isso. E eu me cobro muito porque eu quero que eles sejam campeões. Eu fico até emocionado quando eu recordo da gente sendo campeão da fase municipal. Você vê a alegria deles, o entusiasmo, porque quando você perde, se você não tiver o psicológico bem, você se abala emocionalmente. Então, assim, eu me cobro muito porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E como o Luiz falou, são 3 anos que a Noronha chega na macro. Então, eu gosto sempre de dizer para eles que eu não quero contar a história. Você já jogou comigo, tu sabe essa frase. Eu gosto de dizer sempre que eu quero fazer parte da história. Eu quero que os outros contem a nossa história. Eu quero que os outros falem que nós conseguimos chegar pela segunda vez na fase estadual e quem sabe buscar até
um troféu de primeiro, de segundo ou terceiro lugar, vai depender da vontade de Deus. Realmente, cara, você tem que abdicar de muita coisa para estar aqui todo dia com eles. De manhã, de tarde, não só você, né? Como os meninos também, o time todo. Tem que abdicar, às vezes tem algum compromisso em casa, uma coisa importante, mas sempre dá um jeito para vir treinar e tudo. Isso mostra o comprometimento e a força de vontade de vocês de ser campeões. Sem dúvida, Juan não, Raí. Só complementando aqui, ó, o Juan, que acho que é um dos atletas que moram mais longe, né? O Juan e o Raul, que o Raul não pôde estar aqui hoje porque ele não está 100%, ele passou muitos dias sem treinar, problema físico, e aí a gente ontem fez um amistoso à noite, onde ele teve que dormir fora de casa, veio para a cidade, que ele mora na Vila Isabel, veio para a cidade, para a escola, ficou na casa de um colega, e ele não estava bem hoje, voltou para casa. O Juan, que mora longe, veio ontem para o amistoso, na moto dele. Então assim, eles se mostram comprometidos com a causa. Eu estou muito confiante na nossa equipe. Já houve algum momento que o título quase escapou? Já, Como vocês lidaram com isso? já na fase municipal. Assim, no começo do jogo, a gente começou o jogo calmo. A gente começou... Porque a gente tava treinando, né? Eu já peguei... Como eu tava na outra seleção, já peguei depois do lamento da equipe já, não... Mas a gente começou o jogo calmo, levamos os primeiros uns gols bestas. Falha minha também. Mas aí botei minha cabeça no lugar, tanto a equipe, busquei um gol, fizemos, pegamos um empate, viremos o jogo, saímos como campeão. Mas, tipo assim, no começo, eu imaginei que, né, tem aqui, posso não dar certo, mas, como o Saulo sempre diz, Deus sabe de tudo. Deus bota um campeão ali. No exato momento, Deus já sabe quem é o campeão da Marco Estadual. A gente não sabe, mas Deus já sabe. Pode ser a gente, pode ser as outras equipes. A gente pode ir lá, igual o Saulo perder os 3 jogos. Pode ir lá ganhar os 3 jogos ou ganhar um jogo. É tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Aí só pra botar o que a gente tá aprendendo, igual o Saulo tava colocando a gente pra fazer. Ensaiar essas coisas, mas como campeões só Deus sabe. Mas já teve momentos assim, não só nesse ano, também ano retrasado. No primeiro ano meu a gente tava com tudo para ganhar, um jogador nosso que também fazia muita diferença. Era o Nego Luiz. Fazia muita diferença no time. No segundo jogo ele se machucou. E foi uma falha do time. Porque aí onde vem o preparo mentalmente. Teve os meninos do nosso time também que começou não sabe se entrosar, começou a brigar e pronto, foi onde o time se acabou. E foi onde a gente perdeu. Foi o ano que eu mais chorei também, que é do primeiro ano. Nunca tinha chegado numa macro, aí cheguei com toda vontade de ganhar e quem estava naquele tempo sabe. Exatamente, isso mostra que um psicológico faz a diferença, né? Demais. Poderia ter feito naquele jogo. Eu gosto sempre de dizer para eles, Raí, que às vezes eu penso de um jeito, ele pensa de outro, eles atletas, né? E dentro da quadra eles às vezes, um diz, ei macho, a bola era aqui em mim, aí ele jogou a bola do outro lado, no ponteiro esquerdo, e o direito queria a bola, e aí eles divergem, mas eu sempre falo para eles que as desavenças deles ficam dentro de quadra, porque a gente não pode viajar para jogar uma competição e os atletas do mesmo time brigar. Isso é inadmissível. Então, eu falo para eles que as divergências deles ficam dentro de quadra. Lá, nós vamos para um dar força ao outro, aplaudir e tentar elevar ao máximo o nível de concentração dos meninos. E o Luiz falou nos meninos do ano passado, ex-atletas da escola e ex-alunos, e eu queria aqui mandar um abraço, né, Luiz, especial para o nosso amigo Alisson, que vai assistir também esse podcast. E o Alisson aí é um ex-aluno da escola que jogou handebol e que durante toda a nossa trajetória, desde a fase municipal até hoje, ele vem nos ajudando, ele vem para os treinos, ele vem mora interior também, ele vem de longe para jogar com os meninos amistosos, para jogar treinos.
E ele ajuda muito porque ele conversa muito com os meninos. Ele diz, na hora do jogo você tem que fazer isso. Ele ajudou principalmente muito o Diego, que o Diego é o nosso pivô, e o Alisson jogava de pivô. Então o Alisson conversava muito com o Diego, Diego, você tem que fazer isso, você se posiciona assim, você movimenta assim. Então, Alisson, um abração para você. Você sabe que você mora aqui no coração da nossa equipe, viu? O Alisson era bastante experiente nisso, né? Já chegou numa fase estadual, podia muito bem ajudar o time de vocês. Sem dúvida. O cara é show mesmo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Saulo. Como você se preparou psicologicamente para aquele jogo do handebol? Sabendo que você já tinha perdido o futsal feminino, como você estava na sua cabeça para aquele jogo? Você falou bem, a gente tinha perdido o futsal e quando eu cheguei em casa, eu até falei em casa, digo, rapaz, será que eu vou perder todos os esportes coletivos? E aí, no dia seguinte, que o handebol foi num dia e o futsal foi no outro, né? Aí eu levantei e pedi a Deus, não pedi a Deus para mim ganhar, mas eu pedi a Deus para abençoar, que a gente pudesse fazer um bom jogo, que ninguém pudesse se machucar, que todo mundo pudesse sair bem, que todo mundo pudesse voltar para nossas casas. E aqui Ana falou, a pergunta dela para o Luiz, se em algum momento a gente achou que o título ia escapar, né? Em todo jogo, se o jogo vale título ou se o jogo não vale, os dois times eles passam por um momento de dificuldade dentro da partida, né? E às vezes você pensa que vai perder, às vezes você pensa que vai perder o título, se aquela partida valeu um título, né? Mas eu tentei me acalmar aí, tentei colocar a cabeça no lugar, tentei acalmar os meus atletas, mas algo me dizia que nós íamos conseguir ser campeões. Mas eu dizia sempre para eles, não vai ser fácil, não vai ser moleza, não vai cair do céu, nós temos que ir lá, correr, dar o nosso máximo, lutar, que nós vamos ser campeões. Mas a pressão psicológica é grande, a gente tem que tentar manter o foco, se manter centrado na partida, mas às vezes a gente balança um pouquinho, as pernas ficam trêmulas, né? Eu imagino como deve ser muita pressão mesmo. Bom, galera, nosso podcast está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Saulo e os seus atletas por aceitarem esse convite e participarem aqui com a gente. A gente deseja uma boa sorte para eles nessa fase macro-regional. A gente vai estar torcendo daqui. Se tiver live, a gente vai assistir. E tomara que dê certo, né? Deus quiser. E antes de tudo, queria pedir de novo a vocês que nos seguissem no Spotify, no YouTube e na Amazon Music. Valeu!